Episódio 2 O Portal da Câmara de Maat para Orion. Um dos maiores mistérios do mundo se encontra na Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Gizé. Nos tempos antigos, as grandes construções foram codificadas em suas arquiteturas como mensagens e significados que contêm uma chave, deixada tanto dentro como fora dos monumentos, como por exemplo em estátuas, em amuletos e até mesmo na esfinge. A Câmara do Rei, por estar no coração da pirâmide, pode ser considerada os mistérios dos mistérios da Grande Pirâmide. Mas como foi erroneamente rotulada como um simples sarcófago, como qualquer um dos milhares existentes no Egito, simplesmente não se faz pesquisas aprofundadas para revelar mistérios que ali se encontram. Mas as coisas, no entanto, são muito diferentes agora, e é hora de revelar seus verdadeiros mistérios. Uma relação fantástica que sabemos do sarcófago é que o espaço interno do sarcófago tem o mesmo volume do próprio sarcófago. Este jogo matemático entre o cheio e vazio, entre ser e não ser, é muito importante. Segue o princípio filosófico de o todo estar contido no nada. É óbvio que o sarcófago da Câmara do Rei não é dedicado para acomodar qualquer faraó, mas para depositar um dispositivo de alta tecnologia conhecida por nós como a Arca da Aliança e as relações matemáticas e geométricas que os fabricantes queriam transmitir para nós e todos os que vieram do reino da deusa Maat, a mãe da matemática que traz a ordem. A forma do sarcófago é retangular. Tem o tamanho de 2,27 metros de comprimento e 1,05 metros de altura. A tampa do sarcófago nunca foi encontrada, simplesmente porque não se tratava de um sarcófago. Os primeiros arqueólogos só conseguiram entrar na Câmara do Rei usando dinamites. A entrada original estava selada, o que indica que nunca houve uma tampa para o sarcófago, assim como também nunca houve uma múmia lá dentro. O pesquisador italiano Vasile Droz mostra que toda a arquitetura e arte egípcia foi impregnada por um retângulo misterioso considerado sagrado. Até os nomes dos faraós eram escritos dentro de uma forma de retângulo com pontas arredondadas, conhecido popularmente como cartucho do faraó. Os egípcios chamavam de Xenu. Esta forma matemática geométrica foi o campo específico da deusa da ordem, Maat, e foi simbolizado em um retângulo especial, que facilitava a vida da transição da morte para a ressurreição eterna. O retângulo faraônico egípcio, ou também chamado dinâmica, baseia-se num quadrado cujo pilar vertical oblíquo diagonal permite a construção de um novo retângulo. Se o novo retângulo diagonal obtido é verticalizado, a partir daí surge um novo retângulo, e assim por diante ad infinitum. Essa é a geometria contínua ou dinâmica. A constelação de Órion, reverenciado pelos egípcios, esconde um retângulo estelar. E não é por acaso que a Câmara do Rei está alinhada com Órion. Literalmente, a geometria estelar está codificada na Câmara do Rei. Além disso, a deusa suprema mãe da matemática e da geometria cósmica, a deusa Maat, foi atribuído o retângulo faraônico ou dinâmico com o seu símbolo. A deusa era quem pesava as almas dos mortos enquanto seus corpos devem descansar para sempre no sarcófago, a casa física dos mortos. No passado esquecido, um conhecimento profundamente avançado foi usado para construir monumentos usando geometria
para a abertura de portais. Esse conhecimento foi passado apenas para iniciados. Suas geometrias fundamentais foram ocultas em imagens. Assim foi criado a artemática da Ordem de Ma'at. Com o passar do tempo, a Ordem de Ma'at foi esquecida e apenas serviu em perpetuar os produtos de alto valor simbólico. Hoje, graças a estes produtos artemáticos, podemos pescar os valores ocultos. E agora a aplicação da artemática é feita diretamente sobre artefatos antigos, quando o Egito ainda era governado pela Ordem de Ma'at. Como já foi dito, Ma'at esconde o retângulo faraônico, ou retângulo dinâmico. Esse retângulo é a medida do sarcófago da Câmara do Rei. Para se criar portais, é preciso criar espelhamentos. Um lado visível e o outro oculto, porém complementar. Ao colocar duas figuras da deusa Ma'at de costas uma com a outra, podemos enquadrá-las em um retângulo áurico. Não só isso, mas se você traçar uma linha horizontal na altura do cedro de Ma'at, teremos um quadrado perfeito. Se traçarmos agora uma linha diagonal dentro desse quadrado e levantarmos essa linha na vertical, teremos a exata altura da figura. Tudo isso dentro do retângulo áurico. Esta é a artemática, que expressa a Ordem de Ma'at. Essa precisão com o número áurico era necessário para sincronizar com o universo. A virtude do sarcófago de Ma'at, aonde se encontra o equilíbrio de espaço vazio interno do sarcófago e o volume do próprio sarcófago, são exatamente iguais. Além dos egípcios descobrirem um princípio matemático, eles encontraram a fórmula da grande pena de Ma'at, o equilíbrio, o que estabelece os pitagóricos. O que é adicionado ou subtraído é a mesma que multiplica ou divide. Em outras palavras, eles teriam a mesma base de cálculo. Desta forma, os antigos construtores das pirâmides foram capazes de acumular, neutralizar, multiplicar e reduzir massa, matéria e energia quântica. O sarcófago calibrado poderia fazer isso perfeitamente. Porém, sem a máquina quântica que ficava dentro do sarcófago, que tem o formato do retângulo áurico, o símbolo de Ma'at, com a sua disponibilidade geométrica matemática, a pirâmide fica desativada. A Câmara do Rei Ma'at foi projetada para acomodar um equipamento quântico de alta tecnologia de múltiplas funções, desde gerar energia elétrica até abrir portais estelares e outros planos da existência. A íntima relação matemática geométrica da Câmara do Rei com Órion, o triângulo faraônico e o número áurico provam isso. Estamos nas profundezas da pirâmide de Gizé, da grande pirâmide. Descemos a 100 metros de profundidade.